Olá, queridos amigos, vamos falar sobre a lição número 10, a parte de segunda-feira, já que a lição fala sobre lembrar e não esquecer. Hoje vamos falar sobre lembrando do passado. Deus sempre se preocupou com que as pessoas que estavam envolvidas ali na entrada da terra prometida fossem pessoas que tivessem sempre em vista tudo que ele havia feito por elas no passado. Isso se tornou muito importante. E a gente percebe isso, que nossa visão depende daquilo que acontece e ela muda com o passar do tempo. Muitas noções de lugares, de distância, de altura, quando a gente é pequeno, ela tem um significado muito grande. Se você cresce e você se afasta de um determinado lugar, quando você volta, você percebe que a sua visão mudou. Aquele muro que era tão alto, agora já não é tão alto. Aquela pessoa que era um homenzarrão, um mulherão, agora já está numa altura que você consegue se equiparar. Porque a sua visão muda com o passar do tempo. Por isso que, hoje em dia, quando a gente passa pelas circunstâncias da vida, a nossa visão vai modificando ao longo do tempo. Quando Israel saiu do Egito, eles tinham uma visão de Deus. Deus fez questão de mostrar para eles, de forma poderosa, como estava tirando eles do Egito, e ali no Monte Sinai, parece que Deus, assim, transformou o evento do Monte Sinai muito mais, assim, eu diria, importante para o povo do que até mesmo a saída do Egito com os grandes milagres. A manifestação de Deus sobre o Monte Sinai provocou no povo uma expressão de temor e respeito muito grande. E Deus queria que o povo nunca se esquecesse desse tipo de manifestação que ele fez. Porque Deus falou com eles, eles ouviam a voz de Deus e continuavam vivos. Por isso que Moisés diz, que povo existe como esse, como o nosso, que ouviu a voz de Deus assim de maneira clara e continuou vivo. Nós somos realmente um povo especial, Moisés dizia. Então, a visão que Deus queria que o povo tivesse dele era uma visão de amor, era uma visão de soberania, para que eles pudessem entender que poderiam conquistar a terra de maneira total com o poder de Deus. Veja que a visão de Davi, com relação a Golias, era diferente da visão do rei Saul. O rei Saul dizia assim, esse homem é muito grande, não dá para acertar esse homem. Davi olhou e disse, esse homem é muito grande, não tem como eu errar esse homem. Perceba que a visão de Davi era uma visão assim vinculada ao poder de Deus. E a de Saul era vinculada ao poder humano, às armas que ele possuía. Por isso que a nossa visão modifica de acordo com a circunstância. Um repórter que estava nos escombros do World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001, ele estava ali apenas algumas horas depois daqueles 3 prédios virem abaixo. Foi uma coisa assim estupenda. E ele estava ali no meio daqueles escombros e pegou 3 papéis que estavam no chão. Um deles era um relatório financeiro de uma empresa, dizendo do lucro que eles estavam tendo naquele trimestre. Outro era um projeto que estava fechado e que ia render milhões de dólares para uma das empresas que estavam sediadas no World Trade Center. O outro era um contrato com uma empresa já fechado e que o dinheiro seria depositado na conta da empresa. Apenas algumas horas antes do acidente eram importantes esses papéis. Agora, diante da perda de vida, todos aqueles papéis perderam o seu significado, porque a visão agora estava modificada. Deus sabia que a visão do povo poderia ser modificada pela circunstância e fez questão de pedir a Moisés que relembrasse para o povo o passado. Pergunta número 2. Qual era a preocupação divina? Qual a preocupação divina com fatos passados e por que Deus disse que era importante não se esquecer das coisas passadas? Aqui está Deuteronômio 4, 32 a 39, diz assim, agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo e sobreviveu. Que outro povo tem provas como esta, que tem sinais, que tem milagres, que tem, assim, a representação da peleja? De que forma? Que outra nação teve um Deus que tirou a nação de dentro de outra nação poderosa, com mão forte, com braço estendido e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor Deus vos fez
no Egito aos vossos olhos. Desde os céus se fez ouvir a sua voz para te ensinar. E sobre a terra, assim, te mostrar o seu grande fogo. E ouviste as suas palavras no meio do fogo. E porquanto amou teus pais e escolheu a tua descendência depois deles, Deus te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que vocês, e para introduzir vocês na terra que essas nações possuíam, e te dar a sua terra por herança, como hoje se vê. Verso 39, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima da terra, embaixo da terra, e que não existe nenhum outro Deus semelhante ao nosso Deus. Foram palavras assim de muita motivação. Moisés dizendo, pode se lembrar dos tempos passados, desde a criação até agora, nunca teve um povo como o nosso, que Deus tirou do meio de uma nação poderosa, com grandes milagres, e nos fez ouvir a sua voz neste monte, e nós continuamos vivos. Então Moisés relembrou, diz, é para vocês nunca se esquecerem disso. Então, para a pergunta, qual é a preocupação de Deus com as coisas passadas? Resposta, os fatos passados mostravam Deus agindo de maneira sobrenatural no meio daquele povo, e mostrava que ele era o único Deus verdadeiro diante de todas as outras nações. Isso tinha que ficar claro, e toda manifestação divina tinha que ser relembrada e contada e testemunhada diante de outras pessoas e outras nações. Um escritor declarou que recordar é viver duas vezes o mesmo fato. Quando nós relembramos um fato, nós estamos vivendo de novo aquele fato. Pelo menos mentalmente estamos vivendo. E isso se tornou uma realidade para o povo de Israel, quando Moisés relembrou diante deles toda a história vivida com a presença divina e argumentou, que povo existe como o nosso? Então Moisés fez questão de relembrar. Vamos relembrar do maná, vamos relembrar das águas de Meribá, vamos relembrar das nações que Deus enxotou, que Deus derrotou diante de vocês. Tudo isso foi o poder de Deus, porque o Senhor Deus vos ama, disse Moisés. Relembrem dos fatos passados. Nas palavras de Moisés, pergunta número 3, nas palavras de Moisés, o que ele queria que o povo fizesse? Deuteronômio 4:40, Moisés disse, guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor Deus, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então, para a pergunta, o que Moisés queria que o povo fizesse? Resposta, Moisés queria que o povo guardasse a lei de Deus e fosse obediente. Essa era a parte da aliança. Deus diz, vamos fazer uma aliança, eu e vocês, vamos ratificar essa aliança aqui no Monte Sinai. Eu vou dar a terra prometida para vocês. Vocês só têm que fazer uma coisa, obedeçam os meus mandamentos. Vocês serão felizes e vão aumentar os vossos dias na terra que o Senhor Deus vos dá. Deus fez uma aliança com o seu povo e cumpriu. Deus cumpriu tudo o que havia prometido, fez até mais do que havia prometido. Agora era hora do povo cumprir sua parte. Apesar do povo ser rebelde, apesar do povo, assim, fazer tanta coisa contra a vontade divina, mesmo assim, Deus mantinha a sua parte de fidelidade no trato com eles, na aliança que fizera. Muita coisa boa poderia acontecer a partir da fidelidade do povo diante do Senhor. Muito milagre poderia acontecer. Por isso que Deus faz questão da nossa obediência por amor, não por obrigação. A gente deve ir, por exemplo, na igreja por amor a Deus, não por obrigação. A gente deve guardar os mandamentos por amor a Deus e não por obrigação. Isso muda totalmente a visão e os resultados também são modificados por essa visão altruísta, amorosa. Ellen White escreveu no livro Testemunho Seleto, volume 3, na página 30, o seguinte: o procedimento de Deus com seu povo deve ser recordado frequentemente, como são frequentes as provas de sua providência em relação ao Israel antigo. Como um Deus que opera milagres, o Senhor tem atuado hoje em favor do seu povo nesta geração. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. Testemunho Seleto, volume 3, página 30. Temos que recordar frequentemente as bênçãos de Deus em nossa vida.
Isso dá um sentimento de gratidão. E quando a gente tem gratidão no coração, as coisas acontecem de forma melhor. Seja grato com a vida, por exemplo, você vai ter um retorno positivo. Seja grato com as pessoas serão assim benéficas com você. Seja grato com os animais, você vai perceber que haverá um retorno também. Seja grato com as pessoas que você ama, vai ter um retorno positivo também. Seja grato com Deus e haverá também esse retorno espiritual. Certa vez, vi um pastor de uma igreja assim, dizendo que toda igreja é formada por três grupos. Aqueles que fazem acontecer, aqueles que esperam acontecer e aqueles que torcem para que nada aconteça. Moisés, ao falar com aquele povo, ele estava diante desses três grupos, das pessoas que fazem acontecer, dos que esperam acontecer, fica só assistindo, e daqueles que torcem para que nada aconteça. Moisés era do primeiro grupo, daqueles que fazem acontecer. Hoje, no tempo de hoje, quando Deus nos fala para que recordemos os seus feitos, que tipo de pessoas somos e em que grupo nós estamos? Dos que fazem acontecer, porque creem realmente em Deus, se relembram do passado e se motivam para frente? Somos do grupo que fica só assistindo, esperando acontecer, ou do grupo que fica torcendo para que nada aconteça? Deus abençoe, para que nós possamos usar o passado poderoso a nosso favor e para que nós alcancemos, assim, mais um passo na direção da Canaã celestial. Obrigado, Senhor, por essa lição. O Senhor ensinou o povo do passado a relembrar o passado, para que eles pudessem ter fé no futuro que eles iriam, assim, enfrentar e possuir. Nos ajude também, Senhor, a recordarmos o que o Senhor já fez por nós, para que possamos lutar no presente para alcançarmos as bênçãos no futuro. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Tenha uma segunda-feira abençoada. Segunda-feira costuma ser brava. Então, muita força, muita energia, muita fé em Deus e vamos para a luta. Deus abençoe a todos. Amém.